Apesar do século da democracia, como disse o meu querido amigo e professor Ricardo Caldas, a democracia está em crise no mundo. E a crise da democracia, ela se revela em países mais desenvolvidos socialmente, social e economicamente, como os Estados Unidos e o Reino Unido, que apresentam índices declinantes de confiança nas instituições, no governo e nas instituições. Paradoxalmente, no Brasil, o apoio à democracia está crescendo. A última pesquisa do IBOPE mostra 39% confiando na democracia. No entanto, a maioria ainda não se dá por satisfeita ou não está satisfeita com a democracia. E não é confortável, obviamente, porque não há um apoio unânime da sociedade. O que impede a democracia de ser unanimidade no Brasil? A doutora Ângela Tinhaque pontuou a questão da educação. É evidente que é a questão central disso tudo. A estabilidade política, ela se dá pela conjunção de alguns fatores. Um deles é a baixa educação. A baixa educação é motivo de estabilidade política. Em muitos países não se tem crises e demandas porque a educação é baixa, precária, o direito, a noção do direito de cidadania é muito débil, então não há questionamento. Corrupção, escândalos, são outras razões que demolem a nossa democracia. Desinteresse, corporativismo, não o corporativismo como ideologia, mas sim o corporativismo como a defesa que as corporações fazem dos seus interesses em detrimento do bem comum. O patrimonialismo, que sempre esteve presente desde a nossa colonização, e a desinformação, tudo isso junto. O Brasil é um país paradoxal, como é paradoxal a questão do aumento do apreço à democracia. Nós somos o segundo país do mundo em redes sociais. Nós somos o segundo em WhatsApp, segundo em Twitter, segundo em Facebook. É evidente que a China não entra porque até lá o livre curso desses instrumentos não são permitidos. Mas, apesar de tudo, dessa vibrante participação ou do uso das redes sociais, que o professor Paulo Baier falou, é limitada o trânsito da informação política, porque não há por trás o interesse político de participar com o debate. Então, é tudo isso junto, é falta de educação, falta de conscientização, é a corrupção, são os escândalos, o desinteresse, o corporativismo, o clientelismo, que é uma característica da nossa sociedade, porque começa embaixo com o Bolsa Família e termina com o Bolsa BNDES, ou começa com o Bolsa BNDES e termina com o Bolsa Família. Mas todos os setores são cooptados pela mão grande do governo, que suborna a sociedade e mantém o Estado sequestrando a sociedade. A sociedade está sequestrada pelo gigantismo do Estado. E não é aqui uma defesa do Estado mínimo, não é uma visão neoliberal. Não, eu não estou aqui entrando num debate de funções do Estado, mas sim do fato que nós somos uma invenção estatal e, por isso, continuamos a ter a subserviência, sermos subservientes ao Estado, quando o Estado é que deveria ser subserviente à sociedade. Isso é um problema nosso. A sucessão de escândalos demonstra que o sistema político está doente. Quer dizer, não há muito o que falar aqui para justificar e avançar sobre a questão, se devemos ou não fazer uma reforma política. É evidente que o sistema não funciona. Então, eu posso passar aqui horas falando dos escândalos decorrentes das mazelas do nosso sistema político. Então, uma frase sintetiza do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que diz que o sistema eleitoral brasileiro induz a criminalidade. E é verdade, ele promove a criminalidade, ele distorce a representação, ele é veículo do abuso do poder econômico, do abuso das estruturas sindicais, do abuso de outras estruturas políticas que se apropriam dos mecanismos para eleger ou distorcer o resultado eleitoral. No limite,
essa situação ela reforça, sim, um risco autoritário, como disse o professor Paulo. Existe, sim, o risco do retrocesso, mas o retrocesso não é o clássico retrocesso de voltar a uma ditadura militar, como, apesar que já ocorreu no século passado, como foi no caso da Alemanha, no caso da Itália, pontuado aqui também. Quer dizer, é evidente que, no limite, as possibilidades de um retrocesso dessa natureza não são impossíveis, mas são altamente improváveis. Mas o autoritarismo que existe não é só esse, é o autoritarismo que eu já falei, que é a predominância do interesse do Estado sobre o interesse da sociedade.